Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando neste culto, né? Esse culto que está indo ao ar na quinta-feira, né, à noite. Então você fica aí ligado nos outros dias que nós vamos estar transmitindo os nossos cultos, a nossa adoração, a ministração da palavra. E meus irmãos, como todo mundo tem falado sobre um momento que o mundo está passando, eu quero meditar com vocês, né? A gente sempre tem que estar antenado para aquilo que está acontecendo, para o ambiente profético que tem sido gerado nesses dias que nós temos vivido. E eu quero meditar com vocês uma palavra bem simples, mas é num texto conhecido, que é o texto de Lucas, no capítulo 15, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E a palavra do Senhor, nesse momento aqui, o Senhor Jesus, ele vai contar algumas parábolas, e elas que vão nos direcionar para aquilo que nós queremos nesta noite. É uma leitura razoavelmente grande, e eu vou lendo então aos poucos para a gente poder pegar tudo. Mas antes de tudo, eu quero orar com você, e fique ligado, porque no final nós vamos estar orando, intercedendo pela nossa nação. Vamos clamar ao Senhor, né, por este momento, né? E eu quero dizer também mais uma coisa, a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, os irmãos da nossa comunidade, né? Nós estamos passando aí para vocês as opções, as maneiras para que vocês possam contribuir, dizimar e ofertar. Então qualquer coisa, entre em contato conosco, se alguém não for notificado e quer dizimar, quer ofertar. E eu creio que Deus, irmãos, Ele vai suprir todas as coisas, não só para a igreja, mas eu digo para todas as pessoas. Nós temos que orar para que a nossa nação, ela não saia desse processo da mesma forma, mas ela saia diferente, e que o nosso coração seja um coração solidário sempre, né? Nós sabemos que a obra do Senhor, ela vai precisar de sustento, mas muitas pessoas também vão precisar de ajuda. Então você vai dizimar, vai ofertar. Nós vamos orar neste momento, né, já abençoando a sua vida e dando início a essa ministração da palavra. Eu quero orar com você, então vamos seguir aqui. Meu Deus, nós te bendizemos por este momento aqui, pela oportunidade que nós temos de estar juntos aqui para te adorar, para bendizer, para ouvir a tua palavra. Meu Deus, que o teu Espírito Santo venha falar, venha ministrar, venha renovar, venha transformar as nossas vidas, que o teu nome seja engrandecido em todo o tempo. Eu oro também por todas as pessoas que buscam caminhar em fidelidade, dízimos e ofertas nesses dias, que o Senhor nos dê a graça, ó Pai, de permanecer em Ti, nos Teus mandamentos e em fidelidade em todo o tempo, possamos caminhar em fidelidade na Tua presença, em nome de Jesus. Vamos lá então, meus queridos, vamos à meditação da palavra neste momento. Lucas capítulo 15, a partir do verso 1, a Bíblia nos diz assim: E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs uma parábola dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar, e achando-a,
convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós vamos continuar daqui a pouquinho. Queridos irmãos, eu entendo aqui, nós vamos entendendo, fazer uma leitura também do nosso tempo e uma relação para com aquilo que nós estamos lendo aqui neste momento. A questão é que nós vivemos em dias difíceis, e eu poderia pensar na realidade que o Senhor Jesus está nos trazendo aqui. Ele nos chama a atenção para 3 realidades. Uma é da ovelha perdida, uma é da dracma perdida, e outra é do filho pródigo, que nós vamos ler daqui a pouco. Mas para esse primeiro momento, pensando na ovelha perdida, o que nós temos que entender? Porque o texto fala de um homem que, tendo 100 ovelhas, uma se perde. Ovelha perdida diz respeito àquele que não conhece o caminho, aquele que está confuso, porque nós vivemos num tempo, irmãos, onde as pessoas, elas são muito religiosas. Isso é verdade. As pessoas são religiosas, elas entendem muitas vezes de religião, mas elas não conhecem o poder de Deus, elas não conhecem o Senhor, elas não têm um entendimento de qual é a vontade de Deus para a vida delas, elas não sabem o que Deus, elas não têm, na verdade, um relacionamento de intimidade com o Senhor. Então aqui fala de pessoas que de repente estão inseridas em um grupo, poderia até ser. Nós podemos pensar na ovelha perdida como alguém, vamos dizer, alguém que faz parte de uma igreja, alguém que vai num lugar de culto, ou uma pessoa que não conhece o Senhor, uma vez que ela se perdeu. Essa é uma aplicação bem simples. Eu não quero, assim, digamos, trazer aplicações um pouco mais aprofundadas teologicamente. Eu quero ser bem simples neste momento com você, porque eu sei que essa palavra ela vai alcançar muitas vidas, e pessoas que, assim como esta ovelha, talvez não tenham tanto entendimento, mas eu creio que pelo Espírito de Deus, esse entendimento será dado a você que está ouvindo essa ministração neste momento. Então a ovelha perdida fala sobre isso. Aquele que não conhece o caminho, esse deve ser resgatado. Muitas pessoas pensam na ovelha perdida como, digamos assim, alguém que se desviou, mas não é esse o caso. Aqui fala de alguém que está afastado e tem que ser trazido de volta. Aqui fala sobre uma pessoa que não conhece o caminho, que não conhece o Senhor, e por isso que, principalmente nesse tempo que nós estamos passando, o mundo passa num tempo onde o Senhor, Ele deu uma pausa em todas as coisas. Nós tivemos que parar tudo, e se você for inteligente, você vai também parar para buscar ouvir o Senhor, ter um ouvido profético, pronto para entender aquilo que Deus está falando nestes dias. A verdade é que existem muitas pessoas que estão sendo dominadas pelo medo, mas eu sei, irmãos, que o Espírito de Deus, Ele está se movendo sobre esta nação, Ele está se movendo sobre o nosso planeta. Muitas pessoas têm sido alcançadas pela palavra, e eu te digo, se você precisa conhecer o Senhor, todos nós precisamos conhecer a Deus, mas eu quero dizer a você que de repente não conhece o caminho para estar perto do coração de Deus. O texto diz que esse pastor, ele vai, pega a sua ovelha, põe nos ombros e traz. Isso quer dizer que a ovelha perdida, ela tem que ser resgatada, porque nem sempre ela tem forças para vir, e era uma ovelha. Eu sei que nós temos, dentro do nosso contexto, nós temos essa nomenclatura de pastor e ovelha, mas nós pensamos que poderiam ser caprinos, né, cabras e bodes, mas está falando de ovelhas, está falando de algo, ou seja, de uma pessoa ou de alguém que tem uma característica de uma ovelha, sendo mansa e estando ferida. Porque existem muitas pessoas que foram feridas pela religião, muitas pessoas que se afastaram da igreja, mas elas não querem se afastar de Deus, e elas se perderam, elas precisam ser resgatadas. Pessoas que não conhecem o Senhor, elas precisam ser resgatadas.
E aqui vem para o segundo momento. Então o Senhor fala assim: primeiro ele diz, qual de vocês que tendo ovelha, aí depois ele diz, qual de vocês que tendo uma dracma, que é como uma mulher que perde uma dracma, que não vai limpar a casa. É interessante que a dracma foi perdida dentro de casa. Algumas vezes acontecem nas nossas casas, lá em casa mesmo acontece isso. Alguma coisa some em casa, e aí a minha esposa, a Flávia, ela sempre fala assim: isso não sumiu, está dentro de casa, ninguém jogou fora, vai aparecer, né? A gente tem a mania de pegar as coisas, colocar no lugar, e tem hora que a gente tem, parece que, eu mesmo, nesse instante eu estava falando com os meninos aqui do Louvor, tem hora que a gente tem uma unção, sei lá do que, do David Copperfield, né? Que a gente faz sumir as coisas e ninguém sabe onde é que está. David Copperfield é velho, né, cara? Mas está valendo, está valendo. A questão é que muitas vezes, irmãos, nós somos como essa mulher. Dracma fala de valores. Existem muitos entendimentos sobre o que seria a dracma perdida, né? Alguns dizem que a dracma seria um diadema que ela usaria, e a décima moeda seria aquela que iria no meio, e essa teria se desaparecido, né? Sumido. Mas ela varre a casa e procura a dracma e se alegra. Deixa eu te dizer uma coisa: nós, como igreja do Senhor, temos perdido não só uma dracma, mas muitas dracmas. Quantas pessoas hoje questionam: meu Deus, por que tudo isso está acontecendo? Por que tudo isso? Sabe por quê, queridos? Porque que situações como essas vêm, situações como essa que nós vivemos hoje, dificuldades, sabe, uma pandemia, um trem que vem, sabe, tomando conta do mundo inteiro. E sabe por quê que essas coisas acontecem? Porque nós temos perdido valores. A igreja do Senhor no Brasil tem perdido valores. Eu posso enumerar vários deles aqui, várias dracmas perdidas. Eu posso chamar a atenção sua para uma dracma que eu creio que é algo valioso para o Senhor. Não que eu queira supervalorizar essa sobre as outras, não, mas é a dracma da pureza. Nós vivemos em dias que não é apenas no mundo que a impureza e a imoralidade é propagada, mas também dentro da igreja. É comum para que jovens, para que pessoas, eu não vou falar apenas jovem, falar pessoas é melhor, porque não são apenas jovens que erram. As pessoas da igreja, elas vivem, sabe, a sua mente, ela não é mais uma mente segundo o que a palavra diz. Nós temos muitas vezes uma mente que é segundo o que eu acho, o que eu penso. Eu acho que isso, eu penso isso. Não é interessante, irmão, não é o que você pensa, não é o que você diz, mas o que a Bíblia diz. E quando nós falamos sobre a dracma da pureza, eu estou falando de jovens, homens e mulheres, que hoje, você pode ver, irmãos, vamos entrar aqui e bater a real, muitas vezes dentro da igreja do Senhor, sexo fora do casamento é como se fosse uma coisa normal. Em muitos lugares as pessoas falam: é um pecado comum, como qualquer outro. Sabe, deixa eu te explicar um negócio aqui. Outro dia eu falei sobre isso na igreja. Quando a gente fala sobre pecado, e a gente chega para as pessoas, porque tem uma coisa que a gente ouviu desde pequeno. Eu escutei isso: não existe pecadinho e nem pecadão. Mas a ideia, quando a gente fala isso, não é para você, é para você já evitar o pequeno, quanto mais o grande. E na maioria das vezes as pessoas querem comparar tudo. Nós toleramos a imoralidade sexual. Nós toleramos todo tipo de prática sexual que Deus abomina. É ou não é? Bom, vamos lá, aquele discurso politicamente correto. Eu não quero falar aqui sobre problemas com, todo mundo já vai pensar logo em LGBT, essas coisas, mas tudo aquilo que está fora do contexto bíblico, um homem ou uma mulher, é abominável diante do Senhor, e nós toleramos. Aí tem gente que defende isso, e eu não estou falando aqui para ofender qualquer pessoa, sabe? Eu quero que você tenha um entendimento sobre aquilo que a palavra de Deus diz. Nós perdemos a dracma da pureza, nós perdemos a dracma dos valores, nós perdemos a dracma da santidade.
As pessoas não buscam mais viver uma vida devocional. Nós perdemos a dracma do jejum, da intimidade com Deus. Nós precisamos voltar, queridos, e ao entendimento, como é dito aqui. Porque existem pessoas que perderam a comunhão com Deus, perderam tantas coisas, mas elas nem sabem ainda. Vai ter que parar tudo. Vai ter que parar tudo, voltar e encontrar essa dracma. Nós perdemos a dracma do amor. Nós vivemos em dias onde as pessoas, elas propagam um amor que muitas vezes não existe. Elas não vivem um amor verdadeiro. Há um interesse em tudo. Nós perdemos a dracma do temor a Deus. Você vai em todos os lugares. Nós tiramos a possibilidade de culto das escolas. A gente não pode falar, tem lugar que nem pode mais falar o nome do Senhor Jesus ou pregar, porque ofende tanta gente. Mas agora, as pessoas se voltam para Deus e pedem e clamam. Muitas pessoas no mundo hoje clamam por uma resposta. E elas estão sendo dominadas pelo medo. E sabe por quê? Porque ou você conhece o coração de Deus neste tempo, ou você vai ficar só vivendo daquilo que toda a mídia e todos os meios de comunicação lançam sobre você, criando pavor, criando medo, tirando a sua esperança. Mas sabe por quê? Porque como igreja do Senhor nós perdemos a dracma da fidelidade. A gente tem, digamos assim, teoria para tudo. E você já notou que todas as teorias que nós temos é para nos tirar da presença de Deus e dos princípios da palavra. Vamos pensar, a nossa nação, uma nação tão cheia de corrupção, uma nação tão cheia de imoralidade. No mundo existe uma discussão em tantas coisas, mas eu vou falar apenas de uma discussão a respeito, por exemplo, do aborto. Aí alguém vai lá e diz: olha, é melhor legalizar, porque no país que legaliza tem menos aborto, tem menos complicações, com morte de mulheres. Aí outro fala que não, outro fala que sim, mas a verdade é que, se você procurar saber, não foi uma praga nem uma epidemia que matou mais pessoas no mundo nos últimos anos, mas foi o aborto. Matou crianças e matou mulheres. E quantas pessoas hoje que, tendo abortado, vivem em depressão e tantos problemas, e ninguém fala sobre isso. Nós perdemos a dracma de um amor verdadeiro. E como igreja do Senhor, nós é que temos que voltar. O texto diz: a mulher vai, ela volta, limpa a sua casa e encontra a sua dracma. Você sabe por que existem muitos lugares onde nós vamos para adorar, para cultuar a Deus, e não existe alegria? Porque as dracmas, os valores se perderam. O Senhor quer nos trazer de volta a valores e a princípios eternos. Na sua casa, meu querido irmão, nas nossas casas, nos nossos lares, os valores do reino têm que ser estabelecidos. Muitos pais já perderam o controle dos seus filhos. Eles falam: eu não sei o que é que eu faço. Eu acho interessante é o seguinte: o cara pega o menino, pega um jovem de 17 anos e fala: tu vai ter que estudar, fazer cursinho, se virar, eu vou pagar, tu vai estudar fora, tu vai fazer medicina, tu vai fazer não sei o que, e empurra nele goela abaixo, até muitas vezes sem nem querer. Tem tanto jovem aí entrando em depressão porque está cursando coisas que ele não quer fazer. E os pais, eles falam com os filhos. Os pais vão lá e eles: não, você tem que fazer isso, você vai ter que cursar isso. Mas quando fala de um relacionamento com Deus, não, isso é muito pessoal. Se nós, pais, não transmitirmos aos nossos filhos as verdades do Evangelho, quem é que vai transmitir?
Ontem eu estava conversando com minha filha, antes de dormir, e eu falei com ela: filha, eu já vi, eu não presenciei, não estava presente, mas no tempo que eu vivi, nesses 40 anos, eu vi guerras, mais de uma, eu vi nações caírem, mas eu nunca passei por um momento como esse. Eu tenho 40 anos, se você tem 10, é porque para mim é um alerta, para a minha geração, e para você vai ser uma lembrança. Você está passando por isso hoje, para que no futuro você lembre as pessoas e diga: olha, Deus é verdadeiro, e nós precisamos caminhar, porque a todo mundo começou a clamar pelo Senhor. E por último aqui, o filho pródigo. Eu vou ter que, sabe, muitos conhecem, eu vou deixar aí como tarefa de casa, você vai ler Lucas 11, Lucas 15, do verso 11 até o final. E eu quero pensar com você, eu vou falar sobre o texto aqui. A Bíblia diz que havia um homem que tinha 2 filhos, é uma história conhecida, e um deles chega para o pai e pede: pai, eu quero o que é meu, e o pai vende os bens e dá parte desse filho. Ele vai embora, gasta tudo. O texto usa o termo chamado dissolutamente, gasta sem responsabilidade. E depois que chega o momento em que ele está tão perdido, que ele acabou com tudo, ele tem que ele chega a um daqueles moradores daquela terra distante, ele vai cuidar de porcos, e quando ele se vê, ele está com desejo de comer a comida dos porcos. Então, naquele momento, ele fala assim: os trabalhadores da casa do meu pai têm mais comida, vivem melhor do que eu, vou voltar. E ele ensaia um discurso. O verso 18 diz: eu vou me levantar e irei ter com meu pai, e vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se ele foi. A Bíblia diz que quando o pai o viu de longe, correu até ele e o abraçou. E antes que ele, digamos assim, ele falasse para o pai aquele discurso que ele programou, o pai já diz assim: olha, isso está no verso 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vista-o, põe um anel no dedo da sua mão, e sandália nos seus pés, trazei o bezerro cerrado, e vamos matá-lo, e comamos e nos alegremos. E ele chega a dizer: porque meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achar, e começaram a alegrar-se. Então existem pessoas que são como ovelha perdida, existem dracmas que a igreja tem perdido, mas existem pessoas que são como o filho perdido. Qual é a diferença? Existem muitas pessoas que têm se afastado da casa do pai, eles perderam os valores, eles saíram, é interessante que a ovelha perdida, presta atenção, a ovelha perdida, você tem que ir em busca dela, você tem que ir trazê-la. A dracma perdida, ela tem que ser procurada e tem que ser colocada no seu lugar. Mas o filho pródigo, ele tem que voltar. O filho pródigo, ele que volta. Ele tem que se arrepender, olhar a sua condição e voltar, pensar assim: na casa do meu pai, eu tinha uma vida melhor do que essa. Quantas pessoas que estão longe da casa do pai, estão longe de uma realidade que Deus preparou para elas. Quantas pessoas que estão longe da casa do pai, filhos que se perderam, pessoas que se afastaram, se envolveram com, sabe, as pessoas se envolveram com tantas coisas neste mundo, se envolveram com tantas situações, perderam a dracma, perderam os valores do reino, e perderam tudo aquilo que Deus lhes confiou. Mas agora eu digo a você: é hora de voltar, porque Deus está trazendo os seus filhos de volta à sua casa. Existem pessoas, como eu disse no início, que elas entendem de religião, elas podem ser boas nisso, mas elas não sabem o que é ser um filho de Deus.
E nesses dias o que o Senhor Ele quer, eu creio que Ele quer gerar em nós e deixar bem certo, é uma identidade de filho. Ele quer trazer os seus filhos de volta à sua casa, para que haja alegria. Talvez você que está me assistindo, é como um filho que andou, que viveu, que conhece o Pai, que viveu e entendia o coração do Pai, que tinha comunhão com o Pai e se afastou. O texto diz que o filho olha a sua condição, porque é interessante que tem muitas pessoas que eles saem da comunhão, sabe, elas saem da comunhão do Pai, e elas começam a se alimentar com todo tipo de coisa. É tempo da igreja do Brasil voltar, é tempo da igreja do Brasil voltar, igreja brasileira. Como filhos pródigos, nós temos que voltar à casa do Pai, ter comunhão com o Pai. É interessante que tem um momento em que o Senhor, falando aqui no texto de Apocalipse, tem um momento que, quando ele começa a falar aquelas igrejas, né, as famosas 7 igrejas do Apocalipse, e aí ele chega para a primeira igreja, que é a igreja em Éfeso, e ele diz assim: eu tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. A igreja do Brasil, nós como igreja do Senhor, precisamos voltar como filhos que voltam à casa do Pai, como filhos que voltam à comunhão. Eu sei que muita gente já pregou sobre isso, falou sobre anel, que é a posição, a autoridade, vestes novas, vestes de alegria, vestes de santidade, um novo caminho, as sandálias e a alegria, porque existe alegria no coração do Pai quando filhos se arrependem. Existe um apelo no coração do Senhor para que a igreja do Brasil volte para Ele. Eu me lembro, queridos irmãos, na década passada, né, começa ali 2000 em diante, havia um clamor tão grande nessa nação, pessoas adorando, um mover poderoso de adoração nesta nação, um mover poderoso, muito avivamento, muito quebrantamento, mas de repente vieram as teorias, vieram a religião, veio todo tipo de coisa e abafou. Mas nós fazemos parte de uma geração de avivamento, uma geração que tem sede pela presença de Deus. Eu faço parte desta geração. Eu sei que você também faz parte, porque você sai e procura em todos os lugares, mas só existe alegria no coração do filho quando ele está na casa do Pai. Só existe um lugar que traz alegria e prazer para nós, é habitar na casa do Pai, está na presença de Deus. E eu quero encerrar com você neste momento. Quero orar com você. Vou pedir a turma do louvor para a gente se posicionar. Nós vamos adorar o Senhor aqui. Glória a Deus. O Senhor é tão maravilhoso. Queridos irmãos, eu sei que Deus, Ele está nos trazendo para esta realidade. Buscar as ovelhas, encontrar os valores e voltar para casa. É isso que o Senhor tem para nós. É isso que o Senhor Deus tem para o mundo. É isso que Ele tem para a sua igreja. Em nome de Jesus. Vamos adorar o nosso Deus neste momento. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora para que essa palavra alcance o coração dos teus filhos, da tua igreja e daquele que está perdido. Que o perdido seja encontrado, que os valores sejam restaurados e os filhos voltem à casa do Pai. Entenda neste momento, o Senhor está te chamando de volta à casa do Pai, de volta a esse entendimento que só existe alegria e comunhão quando estamos com o Pai.
Aleluia, meu Deus, em nome de Jesus, que a igreja do Brasil, que a nossa igreja seja despertada para este tempo. Oh Deus, em nome de Jesus, vem com teu Espírito nos dar um só coração em Ti, um só entendimento para aquilo que está acontecendo agora. Em nome de Jesus nós oramos e repreendemos todo medo. O medo que tem destruído as vidas, o medo que tem feito com que as pessoas estejam em pânico, o medo que tem roubado a paz. Nós podemos confiar em Ti, nós podemos confiar no Teu amor. E nós oramos também pelas nossas autoridades, prefeitos, governadores, pessoas que trabalham na área de saúde, na segurança, aqueles que estão trabalhando hoje. Nós oramos pelo nosso presidente, pelos ministros, pelos governadores, aqueles que estão neste momento, Pai, em linha de frente, trabalhando, se esforçando, ter sabedoria. Eu sei que não é fácil tomar decisões nesse tempo, mas que o Senhor nos dê a graça de passar por este momento e olhar para trás e poder dizer: oh, o Senhor, Ele não nos deixou perecer, Ele foi conosco, Ele nos salvou, Ele é nosso libertador. É o nosso Deus que cura, é o nosso Deus que restaura. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti e Te bendizemos, porque Tu és santo, Tu és poderoso, ó Deus. Nós Te exaltamos, bendito seja o Teu nome. Traz luz para as sombras, Sala montanha, cante, cante, cante. Muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Vem, Senhor, venha esse entendimento. Derruba muralhas, destrói Santo as é o Teu nome, ó Deus. mentiras. Santo é o Teu nome, ó Deus. Agradecemos, Senhor, por este momento. Te louvamos por este tempo aqui na Tua presença. Abençoamos cada um dos Teus filhos e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo o Seu povo, com toda a Sua igreja. Em nome de Jesus, que haja paz na Tua casa, na Tua vida e no Teu coração. Que Deus te abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus. Fique atento às nossas programações, que nós vamos colocar mais dias, né? E vocês vão acompanhando aí. Deus abençoe, fiquem em paz. Amém.